dar início à nossa conversa. Sou o Rafael, eu sou conselheiro aqui do CNP, atualmente como presidente da Comissão de Direitos Humanos. E Samantha, nossa colaboradora da Comissão de Direitos Humanos, vai falar um pouco sobre nosso mapeamento que a gente está fazendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Só ouvindo está tranquilo, né? Mapeamento aqui no Rio Grande do Sul, e como a gente está debruçado, como a comissão está debruçada nesse mapeamento dos psicólogos que vivenciaram a ditadura, a gente aproveitou a presença do Pedro Paulo aqui para fazer esse evento com ele, fazer essa conversa com ele. Eu vou chamar o Pedro Paulo Bicário, por favor, vou pôr aqui. Pedro Paulo é professor adjunto do Instituto de Psicologia do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e conselheiro titular do Conselho Nacional de Segurança Pública. Vou primeiro passar para a Samantha falar um pouco de como está acontecendo esse mapeamento aqui dos psicólogos aqui do Rio Grande do Sul, que vivenciaram a ditadura militar. Depois a gente passa para o Pedro Paulo. Olá, boa noite. Primeiro, assim, a gente pede desculpas, né, que o elevador estragou hoje, a gente sempre tem, infelizmente, essas férias. Também, assim, a gente dá um teto, né, a gente vai começar agora, mas tem um teto até as 20h30, né, porque o Pedro Paulo ele vai ter depois uma outra atividade. Bom, aqui no Rio Grande do Sul a gente está fazendo uma pesquisa, né, desde fevereiro, né, então a gente entrou em contato, né, anunciou esse mapeamento pelo site, depois a gente também fez a divulgação pelos e-mails, enfim, pelas redes sociais, né, enviamos cartazes também para as universidades, para as clínicas. E aí a gente teve um total de 8 inscrições, né, de psicólogos que tiveram interesse em dar o seu relato de vivência na época da ditadura. Também aí a gente foi fazendo essas entrevistas, nós estamos agora com 5 entrevistas prontas, né, os relatos muito interessantes, assim, porque às vezes a gente não faz ideia, conversa com as pessoas e não faz ideia dessas vivências que nós tivemos. Além desses 8 pessoas inscritas, nós também entramos em contato com outras pessoas que não estavam inscritas, mas que foram indicadas e que também a gente já sabe que tem um histórico de vivência na época. Então, assim, em resumo, é mais ou menos esse o andamento que está agora no Rio Grande do Sul, né? Essa entrevista, nós temos ainda algumas entrevistas para fazer no interior, que a gente ainda não conseguiu agendar, né? A gente deu prioridade primeiro para a capital. E aí agora a gente vai começar a fazer as entrevistas no interior mesmo. Eu acho que assim é só para situar vocês como é que está esse andamento das entrevistas aqui. Eu queria anunciar também para vocês, são 3 eventos que vai ter semana que vem e que tratam da temática da ditadura e direitos humanos. Desses eventos, assim, tem a 2ª jornada de estudos sobre ditaduras e direitos humanos, que vai acontecer lá no Arquivo Público, né, de Porto Alegre. Então, vai ser do dia 24 ao dia 27 da semana que vem. Então, caso vocês tenham interesse, a gente vai dar uma olhada nisso aí. Outro evento que vai estar acontecendo vai ser o lançamento no dia 25 agora de abril, né, vai ser o lançamento do projeto Clínicas do Testemunho, que vai acontecer via conversas públicas. E vai ser às 19h30 na Faculdade de Educação, na sala CMPI. De repente, até depois, nos dados, ele pode estar nos trazendo mais detalhes desse evento. Outro evento que vai estar acontecendo também é o Memórias da Ditadura e Políticas de Resistência em Tempos de Democracia. Então, esse vai acontecer no dia 26 de abril, na sala 210 do Instituto de Psicologia. Né? E aí o próprio Conselho Regional de Psicologia, através da Comissão de Direitos Humanos, vai estar lá fazendo uma apresentação um pouco também desse mapeamento e pensando a ditadura nos tempos atuais, o que, né, fica
da ditadura, né? Porque a gente fala em ditadura como um tempo passado, mas a gente até hoje vive, digamos, várias sequelas da ditadura e a gente às vezes nem se dá conta, né? Quando a gente pergunta para as pessoas, tu tem alguma vivência da época da ditadura, as pessoas, elas, de repente, não nasceram na época, ou talvez não tiveram uma vivência significativa, assim, de tortura mesmo, e de repente as pessoas acham que não tem essa vivência, mas todos nós temos até hoje, né? Até no formato, hoje uma universidade ela vem no formato que foi construído ali em regras e valores da ditadura, e a gente nem está se dando conta, assim. Então, a gente vai estar falando um pouco desse tema nesse evento do dia 26. Então, eu acho que ele resume isso e eu passo então a palavra para o Pedro Paulo. Boa noite. Eu queria agradecer o convite. Na verdade, eu vim para Porto Alegre para 2 bancas mestrado, amanhã na URGS. E é um prazer imenso poder estar aqui hoje. Bom, fui apresentado, meu nome é Pedro Paulo Vicário, professor da UFRJ, mas também sou desde 2011 o coordenador nacional de direitos humanos do Conselho Federal de Psicologia. Então, primeiro eu gostaria de pensar um pouco com vocês que relação é essa, né, entre psicologia e direitos humanos. Não é uma relação dada, né? Aliás, a psicologia é uma profissão regulamentada há 50 anos, mas apenas há 15 anos existe uma Comissão de Direitos Humanos Nacional pelo Conselho Federal e as comissões regionais pelos Conselhos Regionais de Psicologia. Então, na verdade, nós tivemos a nossa profissão regulamentada e apenas 35 anos depois nós pensamos que essa relação psicologia e direitos humanos deveria ser fortalecida através de comissões nos conselhos. Então, obviamente, essa não é uma discussão óbvia, né? Então, primeiro afirmar, né, por qual discussão dos direitos humanos nós estamos pensando quando afirmamos essa relação psicologia e direitos humanos, né? Nós não entendemos direitos humanos como resultado de declarações, tratados ou legislações. Entendemos direitos humanos no campo das lutas históricas e, portanto, pensar o lugar do psicólogo nessa discussão dos direitos humanos é pensar as práticas do psicólogo, né? Então, essa para nós é uma discussão extremamente importante, né? Afirmar direitos humanos pela via das práticas e pela via dos processos, não exatamente os processos jurídicos nem judiciais, mas os processos de construção das próprias lutas. E a Comissão Nacional de Direitos Humanos, que existe, portanto, desde 1997, ela tem como função construir ações nacionais, junto com os atuais 20 conselhos regionais, que também têm comissões regionais de direitos humanos. E em 2011, no primeiro ano da nossa gestão, nós estivemos juntos, todos os conselhos, numa ação nacional que rendeu muitos frutos para a psicologia, na nossa opinião, que foi uma inspeção nacional em comunidades terapêuticas, né? A quarta inspeção nacional de direitos humanos se deu em 2011 e teve como campo problemático a discussão do lugar das comunidades terapêuticas, né? Nessa discussão sobre drogas, para que a gente pudesse também problematizar as políticas de drogas que estão sendo construídas nesse país, em especial do ponto de vista das suas controvérsias. Entendíamos, né, que 2011 era um grande momento fazer essa discussão, tendo em vista que estava sendo construído naquele ano um plano onde nós já imaginávamos que esse plano apontava para o financiamento público dessas instituições das quais nós pouco conhecemos, e gostaríamos de dar a nossa contribuição fazendo um relato sobre o que nós estávamos encontrando nelas. Foram visitadas 68 instituições, isso gerou um relatório, e esse relatório ele serviu como instrumento de luta, não só para nós psicólogos, mas para todos aqueles que discutem o tema álcool e outras drogas.
Para nós foi extremamente interessante perceber a capilaridade do nosso trabalho, e isso fez com que a psicologia ela fosse colocada no cenário político como protagonista de uma discussão crítica em relação àquilo que está acontecendo hoje em relação às políticas de drogas. Então, para nós, entendemos que foi uma ação extremamente interessante e potente, não somente para dentro da psicologia, mas principalmente pelas redes que nós conseguimos construir a partir disso. Ano passado, 2012, nós estivemos envolvidos em muitas discussões. Não tivemos uma grande discussão, mas temos muitas, em especial as discussões de saúde mental indígena, né, no país. Essa discussão foi muito forte no passado, como também a questão dos hospitais psiquiátricos, em especial a região de Sorocaba, em São Paulo, e todo um desmonte que foi produzido a partir daí. É uma afirmação da reforma psiquiátrica e das nossas lutas pela Lei 10.256 de 2001, né, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica. E 2013 foi um ano que nós nos dedicamos a um projeto, né, que é o projeto que você acabou de falar, que é exatamente pensar que lugar é esse que a psicologia poderia estar discutindo a partir de todas as discussões sobre os efeitos da ditadura militar, ou melhor, os efeitos da ditadura civil-militar nesse país. Então, essa ação é uma ação também nacional, com a participação de todos os conselhos regionais, onde nós queríamos tornar públicas as falas, as memórias, os testemunhos de psicólogos e psicólogas brasileiros que estiveram direta ou indiretamente envolvidos com as lutas da ditadura militar. É isso porque nós temos hoje dois grandes registros da nossa participação durante esse período. Um primeiro grande registro é a nossa contribuição que foi dada às forças repressoras, né? Nós psicólogos construímos naquela época o perfil psicológico do terrorista brasileiro. Foi um projeto construído por psicólogos, onde através da avaliação psicológica pelo teste de Rorschach se construiu o perfil psicológico daqueles que seriam os terroristas. Isso foi usado para se identificar terroristas, quando, na verdade, as ações de terrorismo não eram ações que podiam ser objetivadas. Ou seja, quando as forças repressoras acreditavam que alguém era terrorista, tinham um mecanismo de poder verificar a periculosidade desses a partir do exame, a partir das respostas que as pessoas davam em função das pranchas de Rorschach. Então, essa foi uma contribuição que nós demos, e nós precisamos lembrar dessa contribuição, até para a gente pensar até que ponto nós não estamos ainda reificando outros perfis psicológicos de outros terroristas no nosso contemporâneo. E aí nós temos muitas discussões para a gente fazer essa relação. Uma outra questão também que é importante a gente lembrar é que esse mesmo sistema conselho de psicologia durante a ditadura atribuiu ao então presidente Médici o título de psicólogo honorário. Temos essas duas marcas da nossa história. Mas não temos muito mais do que isso. Eu acho que a psicologia ela não está sozinha nisso, né? Ou seja, nós temos muito poucos registros históricos sobre o que aconteceu nesse período. E acreditávamos que nós, psicologia, poderíamos dar uma boa contribuição, trazendo a memória e testemunhos de psicólogos e psicólogos que ainda podem contribuir. Talvez daqui a 20 anos nós tenhamos muito mais dificuldades, tendo em vista que o golpe de 64 já vai fazer 50 anos e essas pessoas elas começam a não estarem mais acessíveis, né, às suas memórias e aos seus relatos. Então, acreditamos ser extremamente oportuno tornar esses relatos para que nós possamos não somente analisar aquele período histórico, mas principalmente analisar o nosso contemporâneo. E aí, quando a gente faz quando a gente resolve, então,
fazer essa ação, nós chamamos todos os conselhos regionais, fizemos muitas discussões às vezes muito difíceis, e para nós isso foi interessante porque quando em 2011 nós apontamos a necessidade de fazer a extensão de comunidades terapêuticas, acreditávamos que teríamos muitas resistências entre nós, psicologia. Não imaginávamos que teríamos muito mais resistências para fazer esse trabalho de agora. Ainda existem muitos de nós que acreditam que essas pessoas que tiveram as suas vidas marcadas por torturas, prisões ou algo mais, assim tiveram porque alguma coisa eles fizeram. Ainda existe esse pensamento entre nós psicólogos, que estamos nas comissões de direitos humanos dos conselhos de psicologia. Então, entendemos que de fato nós precisávamos dar esforços para ter essa ação o mais capilarizadamente colocada. Esse processo de relato ele já está terminando. Acreditamos que no Congresso Nacional da Psicologia, no dia 30 de maio, o nosso livro ele já estará sendo editado. Aliás, nós temos inclusive a capa do livro. Vocês verem em primeira mão, o primeiro lugar no que vocês vão ver. A capa é essa. A verdade é revolucionária. Testemunhos e memórias de psicólogas e psicólogos sobre a ditadura civil-militar brasileira, 1964 a 1985. Então, essa vai ser a nossa contribuição, um livro com relatos e testemunhos de psicólogas e psicólogos do Brasil inteiro que sofreram algum tipo de efeitos da ditadura militar. Muitas das histórias são histórias de muito sofrimento, de muitas torturas, mas temos histórias engraçadas, histórias de resistência, enfim, são memórias e testemunhos, e acreditamos que deixar esse livro como parte da história da nossa profissão pode ser uma boa contribuição. A nossa ação ela não tem absolutamente nenhuma relação com o que se vive hoje em relação à Comissão da Verdade. Não é uma ação para contribuir com a Comissão da Verdade, mas é uma ação para contribuir com a nossa história e com a nossa memória. Aliás, as histórias que são contadas nesse livro são histórias de afetos. Nós fizemos questão de entender qual é a nossa especificidade. Nós somos psicólogos ouvindo psicólogos. Que relatos são esses que nós precisamos ouvir? Ou seja, entendemos que o que é importante registrar são os afetos que as pessoas podem nos contar sobre o efeito desse período em suas vidas, para que nós possamos entender qual é o efeito disso nas nossas vidas. Então, nós partimos de um princípio, de que quando nós falamos do golpe de 64, nós não estamos falando unicamente do golpe militar. Os militares, claro, têm um protagonismo nessa história, mas os militares não estavam sozinhos. Entendemos que os militares estavam junto com uma classe média, junto com pessoas que estavam apoiando aquele golpe, como se dizia na época, com Deus pela família e pela liberdade. E se a gente entende que esse golpe ele foi também com Deus pela família e pela liberdade, precisamos pensar em que sentido no nosso Brasil contemporâneo muitas violações de direitos também não são violações produzidas com Deus pela família e pela liberdade. Aliás, com uma certa ideia de Deus, com uma certa ideia de família e, por conseguinte, com uma certa ideia de liberdade. Então, precisamos pensar que os discursos com Deus pela família e liberdade não são discursos que ficaram na história do golpe de 64. Nós não precisamos nem falar muito para a gente pensar que essa discussão é uma discussão cada vez mais importante e necessária de ser feita. Uma outra coisa é pensar também o que nós estamos entendendo por ditadura. É claro que o livro ele está circunscrito ao período histórico, mas nós também sabemos que esse Brasil, que esse país, ele
não somente teve presidentes militares antes do que nós chamamos de ditadura, como também nós já tivemos ditaduras sem militares declarados. Nós tivemos militares sem ditaduras declaradas e tivemos ditaduras sem militares declarados. Ou seja, o que a gente precisa entender é que essa é uma discussão num campo extremamente complexo, e ele é complexo porque nós estamos falando de questões que não necessariamente são questões colocadas da maneira como elas são. E isso não é uma história de um tempo que passou. Ainda hoje, nós temos as nossas ditaduras não declaradas e nós temos os nossos militares não declarados. Porque não necessariamente nós precisamos viver um período entendido como ditadura, nem precisamos viver presidentes declaradamente generais para vivermos o período ditatorial. Portanto, há um modo como a ditadura foi colocada no Brasil que é extremamente curiosa. Diferentemente de países vizinhos nossos, como o Paraguai e como o Chile, que tiveram o mesmo ditador durante todo o tempo, o Paraguai com Stroessner e o Chile com Pinochet, nós, diferentes desses países, tivemos, na verdade, uma relação de ditadores que eles iam mudando. Nós tivemos 5 generais presidentes do Brasil, diferente desses países que tiveram um só. Então, o que nós tivemos aqui na nossa história foi uma ditadura com aparência de democracia. E precisamos entender até que ponto essa aparência de democracia ainda não é algo que está presente no Brasil contemporâneo. Ou seja, temos toda uma discussão que diz respeito ao modo como as coisas são colocadas e não unicamente como as coisas aparecem em si. E uma discussão importante que temos que fazer é que quando nós lembramos do modo como a ditadura ela era operacionalizada, lembramos principalmente 3 grandes palavras-chave. Nós tínhamos os atos institucionais que faziam funcionar o braço repressor da ditadura. Nós tínhamos uma lógica, que era a lógica do inimigo interno, que fazia com que nós entendêssemos que nós estávamos numa guerra, e essa guerra precisava ser colocada uns entre outros. E nós tínhamos uma doutrina, que era a doutrina da segurança nacional. Então nós vivíamos um período histórico marcado por atos institucionais, por uma doutrina da segurança nacional e por uma lógica do inimigo interno. E naquele momento, o que nós entendíamos como procedimentos era um aumento absurdo das prisões, era o aparecimento da tortura como modo de corrupção, e nós tínhamos assassinatos com aqueles que eram opositores do regime. Parece que quando nós lembramos de atos institucionais, de doutrina de segurança nacional, de lógica do inimigo interno, de aumento de pessoas presas, de torturas e de exílio, ou melhor, de assassinatos, parece que nós estamos falando de alguma coisa que ficou restrita e que terminou em 1985. Eu acho que a grande discussão que a gente precisa fazer é quais são os nossos atos institucionais contemporâneos. Nós temos um grande exemplo, um projeto de lei que está sendo votado em relação às políticas de drogas, um projeto de lei Rosmar Terra, aliás, falar disso aqui, falar de algo muito mais próximo. Temos as nossas doutrinas de segurança nacional, ainda hoje marcando a nossa história presente, e nós temos as nossas lógicas de inimigos internos. Aliás, quando nós analisamos quem são as pessoas que hoje compreendem nesse país, por exemplo, nós podemos verificar que existem sim algumas pessoas que são alçadas a esse lugar de inimigos internos, e, portanto, são mais aprisionados, mais encarcerados e mais uma série de outras coisas. Quando nós lembramos que o período da ditadura foi um período de aumento de pessoas na prisão, podemos lembrar que hoje nós vivemos o nosso recorde de processo de aprisionamento. Hoje são mais ou menos
600 mil brasileiros que cumprem penas de prisão, mais outros 500 mil que estão à disposição da justiça criminal sem necessariamente estarem presos. Quando nós falamos de torturas, nós podemos falar das nossas contemporâneas torturas, que às vezes parecem torturas light, mas que na verdade são torturas de modo geral. E quando nós falamos dos assassinatos da época da ditadura militar, nós podemos pensar também nas políticas de extermínio, em especial aos jovens negros e com baixa escolaridade nesse país. Portanto, muitas vezes os relatos que nós vamos ver nesses livros são relatos que nos fazem pensar no nosso presente e não no nosso passado. E isso é algo que nos interessa. Não exatamente levantar uma história para conhecer o nosso passado, mas principalmente levantar uma história para entender as lógicas que estão presentes no nosso mundo contemporâneo e, em especial, que lugar nós ocupamos nesses processos. Também é uma marca desse período a construção das chamadas classes perigosas, porque, afinal de contas, a produção do medo, na época, o medo do comunista, sempre foi um operador político. E precisamos pensar se o medo como operador político se é algo também que ficou marcado somente neste período. Podemos lembrar que o medo ele é um sentimento, mas ele é um sentimento produzido, e a produção do medo como sentimento atende a uma série de construções de determinadas políticas. E quando nós falamos em classes perigosas e trazemos a ideia de perigo para a afirmação dessa discussão, podemos pensar que o perigo ele nada mais é do que algo que está sendo amarrado num processo de virtualidade. E se o perigo ele é virtualidade, e se o crime é delinquência, qual é o lugar dos profissionais de subjetividade nessa discussão? Se a discussão deixa de ser o que as pessoas fizeram e passa a ser o que as pessoas podem vir a fazer, que lugar é esse de nós psicólogas e outros profissionais da subjetividade também na produção de mais delinquentes? Qual é o nosso lugar em uma discussão onde o que está em jogo não é exatamente o acontecimento, mas a possibilidade do que vem a acontecer? Qual é a relação de uma discussão sobre classes perigosas e do modo como nós vivenciamos o nosso trabalho, por exemplo, no sistema penitenciário, com toda uma discussão que exige de nós os nossos pareceres para que nós afirmemos a periculosidade do outro? Qual é a relação de tudo isso? Em que sentido a ideia de classes perigosas é uma ideia que ficou na nossa história? E é preciso lembrar que quando a criminologia ela é construída como um saber científico, ela é construída a partir de alguns parâmetros, em especial os parâmetros positivistas que fizeram esse saber ser sistematizado no século XIX. No século XIX, marcado pela construção de um saber científico, também positivista, e a assunção de uma determinada discussão sobre o crime a partir da ideia de que pensar o crime seria pensar a constituição do sujeito criminoso. Não à toa, as teorias que embasaram no século XIX são teorias que são do campo de uma antropometria ou de uma antropologia criminal, representada aí pelo Lombroso, que acreditava que o criminoso era assim constituído por sua constituição biológica, e por outro lado, o Henrico Ferri, que acreditava que o criminoso ele era criminoso a partir das suas interações sociais e, portanto, conteríamos o fenômeno da criminalidade quando nós identificássemos o criminoso antes mesmo do seu crime, seja lombrosianamente, a partir das suas relações com a sua constituição biológica, ou ferrianamente através de uma discussão de profilaxia social. O que interessa para nós pensar é que as teorias lombrosianas
elas não são teorias que ficaram na história. Eu costumo falar para os meus alunos que assim como Elvis não morreu, e Fred Krueger também não, Von Bruce continua vivo e muito bem vivo entre nós. E ele está vivo entre nós não somente a partir de uma discussão de quem é o perigoso, mas também no medo que nós sentimos desse outro, que a princípio é um outro perigoso. Portanto, essa discussão sobre classes perigosas e essa discussão sobre o medo como operador político não são discussões apenas para aqueles que estão trabalhando nas chamadas forças repressivas. Essa não é uma discussão apenas para a polícia. A polícia é aquela que parece que exerce a partir de um parâmetro constitucional que seria a sua possibilidade de suspeitar de alguém. A fundada suspeita, ela é um atributo policial e nós precisamos pensar de que modo a construção da subjetividade não está presente na construção da ideia de quem é suspeito. Mas é mais do que isso. O policial suspeita para alguém e pede os seus documentos. Nós também suspeitamos, com a diferença de que nós achamos que vamos ser assaltados, levantamos do ônibus e nos sentimos dois espertos, porque afinal de contas conseguimos fugir de um assalto antes mesmo dele acontecer. Até que ponto essas relações de alteridade que são construídas e que fazem nós sentirmos medo e classificarmos esse outro como perigoso, até que ponto isso também não é uma construção gombrosiana daquilo que nós chamamos de classes perigosas. Então precisamos entender que a ideia de medo e a ideia de delinquência, que não é exatamente a ideia de crime, né? A delinquência é uma ideia que tem a ver com virtualidade e com a possibilidade de, até que ponto isso não tem a ver com o medo comunista que era sentido naquela época. É preciso que nós pensemos quem são os comunistas atuais, de quem todos nós sentimos medo e estamos o tempo todo pedindo políticas públicas para dar conta desse nosso medo. Mia Couto, escritor moçambicano, nos lembra que há quem tenha medo que o medo acabe. E precisamos pensar sobre isso. Por quê? Porque há quem tenha medo que o medo acabe. Que medo é esse e o que esse medo faz funcionar? Quando nós lembramos também da época da ditadura, não é somente através dos atos institucionais, das doutrinas de segurança pública e da lógica do inimigo interno. Nós também lembramos do ato institucional número 12, que instituiu a figura do exílio. E de toda a ideia, que foi muito marcada naquela época, do Brasil ame ou deixe. Quando nós lembramos os mega eventos que estão hoje fomentando uma série de políticas, precisamos pensar até que ponto o Brasil ame ou deixe não está sendo reeditado para a construção e preparação desse país para esses grandes eventos. O que tem a ver a lógica do exílio afirmada no ato institucional número 12 e as remoções que são feitas hoje a partir de discussões técnicas. E que nós sabemos que as discussões técnicas também são políticas. Até que ponto a preparação de um país para grandes eventos não é a reedição de novos modos de produção de exílio, de novos modos de produção de uma lógica que parece que não figura na nossa história. Então, talvez trazer essa história seja uma maneira importante e interessante de problematizarmos o nosso presente. Até que ponto aquelas lógicas que parecem lógicas distantes não estão atravessando o modo pelo qual nós estamos hoje pedindo cada vez mais políticas de contenção dessas chamadas classes perigosas. E é preciso pensar o que nós, psicólogos, temos a ver com tudo isso. Nós afirmamos muito a reedição de políticas higienistas, mas discutimos pouco o que nós estamos entendendo como higienismo.
Nós vivemos um país que é marcado pelas desigualdades, não restam dúvidas. Nós chamamos de políticas higienistas aquelas que são marcadas por argumentos que vêm do suposto direito de não nos depararmos com essas desigualdades. Então, pensar o higienismo é pensar isso. O que parece, às vezes, que quem problematiza as políticas higienistas é porque, na verdade, quer um país desigual. Na verdade, nós estamos problematizando é que, se nós vivemos num país desigual, nós não temos o direito de não nos depararmos com essas desigualdades. Caso entendamos esse direito como suposto direito, estaremos verificando práticas higienistas. Que acredito que todos nós gostaríamos de não precisar nos deparar com pessoas que, por uma série de questões, consomem drogas porque não há uma outra forma de existir possível. A questão do consumo abusivo de drogas e da reificação dessa questão. Acredito que nenhum de nós gostaríamos de nos deparar com pessoas que precisam viver nas ruas porque não tem outro lugar para se viver. Acredito que todos nós gostaríamos de ver um país em que todos pudessem viver da maneira como nós gostaríamos que todos vivessem. Agora, quando nós, apesar disso, apostamos em políticas para que esses estejam longe de nós, porque nós não podemos nos contaminar com seus cheiros, suas vozes, seus gritos, isso sim, então, são políticas higienistas. E vamos lembrar que a ideia de higiene ela está completamente ligada à ideia de lixo. E podemos pensar que lixo nada mais é do que matéria fora do lugar. E precisamos lembrar que o que está fora do lugar só depende do nosso ponto de vista. Então, se o que está fora do lugar só depende do nosso ponto de vista, entendo que discutir produção de subjetividade nessa discussão que nós estamos fazendo é algo que precisa estar na ordem do dia. Eu queria trazer aqui para vocês alguns trechos de relatos que nós ouvimos a partir de psicólogos e psicólogas, e acredito que tenham trechos que são bastante interessantes para a gente pensar uma série de coisas. Uma psicóloga, ao colaborar com esse livro, iniciado, ela fala algumas coisas que podem ser interessantes. Por exemplo, uma psicóloga fala o seguinte: infelizmente, setores importantes da sociedade não têm a menor ideia do que significa tortura. Tortura é uma das práticas mais perversas. É a submissão do sujeito ao lhe ser imposta a certeza da morte. Não uma morte qualquer. É a morte com sofrimento, a morte com muita agonia, é a morte que ocorre bem devagar, porque o desespero deve ser potencializado. O choque elétrico rasga, como golpes, as entranhas do indivíduo e o coração parece que vai explodir. O afogamento, mescla de água e ar, é a consciência da parada cardíaca, a dor dos pulmões que vão encharcando. O pau de arara, o cigarro aceso queimando a pele e a carne. Várias horas seguidas em várias horas do dia, da noite, da madrugada. Esse era um relato que nunca tinha sido publicamente colocado aqui nesse livro. Uma outra pessoa também falando sobre tortura. Aqui é um psicólogo. A tortura destrói a totalidade constituída por corpo e mente, ao mesmo tempo em que joga o corpo contra nós, sob forma de um adversário do qual não podemos fugir, a não ser pela morte. A tortura transforma nosso corpo em nosso torturador, aliado aos miseráveis que nos torturam. O corpo, sob tortura, nos tortura, exigindo de nós que o libertemos da tortura, seja a que preço for. Ele se torna o porta-voz dos torturadores. São relatos de psicólogos, talvez possam nos dar algumas pistas sobre essas discussões. Um outro relato de uma psicóloga agora, bem
bem contundente, por uma psicóloga que passou por processos de tortura, de boicote, e que tem muito a nos dizer sobre isso. Essa fala para nós o seguinte: colocam-me nua e acontecem as primeiras serviços. Os guardas que me levam, frequentemente encapuzada, percebem minha fragilidade. Constantemente praticam vários abusos sexuais. Os choques elétricos no meu corpo nu e molhado são cada vez mais intensos. Só um detalhe, essa psicóloga, todo o relato dela foi no presente. Ela não fala em momento algum com verbos no passado. Né? Isso chamou muita atenção daqueles que estavam ouvindo. Né? Tamanha era viva, né? Os psicólogos que ouviram essa psicóloga nos relataram que eles saíram desse testemunho sentindo tudo aquilo que ela estava falando. Então, vou repetir. Colocam-me nua e acontecem as primeiras serviços. Os guardas que me levam, frequentemente encapuzada, percebem minha fragilidade. Constantemente praticam vários abusos sexuais. Os choques elétricos do meu corpo nu e molhado são cada vez mais intensos. E eu me sinto desintegrar. A bexiga e os esfíncteres sem nenhum controle. Isso não pode estar acontecendo. É um pesadelo. Eu não estou aqui, penso eu. O filhote de jacaré com sua pele gelada e pegajosa percorrendo meu corpo. E se me colocam a cobra, como estão gritando que farão? Perco os sentidos e desmaio. Em outros momentos sou levada para junto de meu companheiro quando ele está sendo torturado. Seus gritos me acompanham durante dias, semanas, meses, anos. Era muito comum esta tática quando algum casal era preso, além de se tentar jogar um contra o outro em função de informações que, pseudamente, algum deles teria passado para os torturadores. Será mesmo que ele falou isso? É necessário um esforço muito grande para não sucumbirmos. Se falou, está louco, é o meu argumento, repetindo a exaustão. Inicialmente me fazem acreditar que nosso filho, de 3 anos e meio, havia sido entregue aos juizados menores, pois minha mãe e meus irmãos estariam também presos. Foi fácil entrar nessa armadilha, pois vi meus 3 irmãos no ECOD, efetivamente sem nenhuma militância política. Foram sequestrados de suas casas, presos, torturados. Tinham uma terrorista como irmã. Esta era a causa que justificava todas as atrocidades cometidas. Só chama a atenção que essa é uma psicóloga e esse marido de quem ela relata é um psicólogo também, mas ele não deu testemunho, era algo muito maior do que ele. Falava sobre isso, mas ela falou e contava as histórias dele também. Então, na verdade, assim, por que trazer esses relatos? Né? Por que fazer desses relatos também parte da nossa história? Acredito que passamos muito tempo sem fazer isso. Né? E por isso, entender a potência dessa ação. Uma ação difícil de fazer, né? Não é nada fácil. Recrutar as pessoas, ouvir as pessoas. Todo o processo é um processo muito demorado, muito difícil, né? Eu acho que vocês aqui podem contar melhor do que eu sobre isso, né? Como se eu só estou lá organizando as coisas, né? São os psicólogos regionais que estão direto fazendo isso. Mas quando nós lemos esses tipos de relatos e o que esses relatos podem contribuir para também a história da psicologia, isso também é parte da nossa história. Né? É preciso lembrar que quando nós contamos a história da psicologia, parece que tudo isso que nós estamos falando aqui não nos interessa, ou parece que é uma história que não precisa ser contada. Esperamos que esse livro, né, que é a contribuição desse livro, que possa nos ajudar a pensar nesse país que nós vivemos e principalmente, né, a luta desses psicólogos e psicólogas durante esse período. O livro ele vai ser dedicado aos psicólogos e psicólogas que efetivamente foram mortos na ditadura militar. Né? Não são muitos se nós compararmos, por exemplo, aos psicólogos e psicólogas argentinos. Né? Nós temos mais ou menos 5 vezes menos. Mas isso não quer dizer que nós não temos história para contar. Né? Aliás, a esposa do Marighella era psicóloga.
né? Uma das que foi morta durante a ditadura, ela era uma psicóloga. São histórias que a gente não conhece. E talvez, quem sabe, no futuro, essas histórias comecem a ser contadas nos nossos cursos, nas nossas universidades. Eu acho que dificilmente alguns de nós tenhamos ouvido histórias como essas durante a nossa formação, né? Talvez nós não conheçamos a história daqueles que nos antecederam e daqueles que estão ainda entre nós na luta, né? Muitos desses psicólogos e psicólogas estão aí, né, lutando contra uma série de questões e afirmando uma série de coisas. Eu acho que afirmar isso tudo é afirmar também que a nossa história é constituída por isso, né? Ou seja, nós vivemos hoje um presente que é feito disso. A nossa grande aposta com tudo isso, certamente, é tornar uma história do presente, né? Fazer com que a gente possa pensar nesse Brasil contemporâneo a partir disso. Então, só para ficar mais fiel, né, eu vou ler para vocês o finalzinho da nossa apresentação do livro, né? Eu acho que vai ficar mais fácil a gente pensar, eu acho que serei mais fidedigno no seu livro. Assim, na verdade, são 8 páginas de apresentação do livro, assim termina a apresentação. Entretanto, passados quase 30 anos do último presidente militar, o país necessita ainda prestar conta de seu passado, e por que não do seu presente? E não ignorar os períodos obscuros de sua história, das ditaduras, da escravidão, das torturas. Falar deles hoje, trazê-los para o conhecimento de todos, lutar pela abertura ampla, geral e restrita dos arquivos da ditadura, afastar de vez fantasmas que não tem sentido conservar. E aí, entre aspas, porque a fala de uma das pessoas que foi entrevistada, né? Ele falou dos fantasmas que não tem sentido conservar, né? Uma das que nos deu perigo. A não abertura desses arquivos produz hoje em dia, uma espécie de fascismo social, alimentando a impunidade e as atuais violações de direitos humanos no nosso país, onde os movimentos sociais, especialmente a pobreza, vêm sendo cotidianamente criminalizados. As histórias dos anos de chumbo não estão muito distantes das histórias da atualidade. Ou seja, o golpe de 64 não é um acontecimento de quase 50 anos atrás. Seus argumentos e efeitos continuam presentes. Houve sim um golpe, não foi apenas militar. Foi por Deus, pela família e pela liberdade, como comecei falando. Apavorados pela possibilidade de uma ditadura comunista, nome feio que não se sabia muito bem do que se tratava. O perigoso desconhecido, como ainda hoje vemos muitos, alguns deles presentes no cotidiano de nossas cidades e das lutas políticas que hoje enfrentamos. Porque a lógica do inimigo interno, herdada da doutrina de segurança nacional, e a afirmação de que vivemos uma situação de guerra civil em algumas cidades brasileiras tem sido utilizada em muitos momentos para justificar perseguições, violações e o domínio de certos grupos sobre outros, adotando-se medidas de exceção que abusiva e violentamente, muitas vezes, ferem os mais elementares direitos, como a intervenção federal, a utilização das Forças Armadas na segurança pública e o endurecimento de penas. Contra quem, efetivamente, nós pedimos o endurecimento de penas? Em cima de quem tem recaído essas medidas e esse rigor penal? Que não humanos são esses que ainda hoje precisam ser higienizados a partir de uma ideia de asepsia? Todos pertencentes ao outro exército que está em luta com as forças da lei e da ordem? Por quanto tempo ainda manteremos os mesmos clientes do sistema, ou ainda, por quanto tempo repetiremos, prendam os suspeitos habituais? Até quando continuaremos resistindo a enxergar as torturas que ainda existem em favelas e presídios que a pobreza vive cotidianamente? Até quando vamos continuar fingindo que não sabemos que neste momento, alguém está sendo torturado nesse país? E até quando continuaremos a não questionar que não humanos são esses e de que cidadania está se falando e se fazendo? E efetivamente, para quem? Que sejam abertos todos os arquivos da ditadura, os de ontem, os de hoje, os de agora,
Talvez a abertura desses arquivos, que não são exatamente os arquivos militares, às vezes são os nossos arquivos que precisam ser abertos. Precisamos abrir também os nossos laudos, precisamos abrir as nossas falas, as nossas afirmações, aquilo que nós ainda hoje falamos sobre esses não humanos, sobre esses perigosos, sobre esses que ainda hoje continuam sendo torturados, continuam sendo exterminados e continuam sendo exilados desse país. Porque, afinal de contas, nós afirmamos que tortura não é algo que depende de uma discussão relacionada a algo que se faz sobre o corpo físico. Entendemos que o extermínio de modos de existência são tão extermínios e tão torturas quanto quaisquer outros relatados em nosso livro. Que esse livro ele não seja apenas o relato de um período histórico, mas que sirva para a gente pensar de que modo nós estamos também nos deparando com esse nosso presente e com as demandas que são cotidianamente endereçadas a nós, demandas de contenção de uma certa ordem social e de neutralização desses que são entendidos cada vez mais como perigosos. É isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. A gente vai abrir então para o debate. Sempre nos eventos da Comissão de CRP, a gente sente falta de não ser mais formato de mesa, assim, digo, sem mesa, né, de mais de roda, assim, de conversa, né, na realidade. A ideia é ser um disparador para a gente poder discutir, né. Então, vai ter um microfone rolando. Se alguém quer uma contribuição. Não, porque quando eu comecei a falar, eu entrei falando assim, depois me dei conta, né, que no mapeamento eu acho que não contextualizei, mas a contextualização veio depois, então eu acho que estou tranquilo, assim, me agradecer. Boa noite. Hoje mesmo na aula, na pós, a gente estava comentando, não é uma pós nem um pouco relacionada a esse assunto, mas o assunto se estendeu. E a gente comentou sobre o estatuto, a votação que teve para o desarmamento, né? Daí a gente pensou, a mando de quem, a serviço de quem, né? Desarmar o povo, né? O Estado, ter todo o poder, saber que a gente não teria armas para, em caso de necessidade, né? De eles poderem fazer, abusar do povo, sabendo que a gente não teria como defender, não quero defender o uso da arma, né, mas ao mesmo tempo, por que disso, né? Ficou esse discurso aberto, assim, porque né, que vantagem teria, né, de tirar todo o armamento das pessoas? Eu votei contra, claro. Contra não, até a própria palavra já era, a frase já era estranha, né? Ela era estranha, então confundia as pessoas, né? Então a gente pensou, não, eu fui tri feliz, votei claro, eu acho tri normal não armar as pessoas. Mas aí os colegas comentaram, né? Sim, então o Estado tem todo o armamento para ele, faz o que quer e sabe que ninguém vai se opor contra ele, porque não tem como, né? Não sei se é só através, porque eu penso assim, como uma manifestação das passagens que teve em Porto Alegre. A justiça institucional, a gente tinha que lutar de uma forma sem agressão. Né? Então, de que forma tu pode fazer, né, uma tua contestação sem a forma agressiva? Por que tu tem que partir dessa forma para ser ouvido? Né? Por que a gente tem que usar a arma para poder lutar? Né? Qual é a outra... O que na nossa democracia está faltando para que aconteça uma transformação sem que ocorra a luta armada ou a agressividade ou, né, qualquer coisa desse tipo? Né?
sou estudante de História, e porque o assunto me interessa. E como a Gisa falou agora sobre a luta armada, né? A gente não acredita porque tem que ser luta armada. Bom, no processo histórico a gente vê que a história ela é feita de sangue. A gente não conseguiu até hoje nada se não foi dessa forma. Se eles conseguiram, durante todo o tempo da ditadura, repreender as pessoas dessa forma, foi através do medo e foi através da força. E, assim, eu também tenho uma curiosidade em saber, né, do papel do psicólogo, né, no que ele intervém nisso, até onde ele pode chegar nisso. Porque é aquela questão, né, da tortura física e mental serem interligadas. E, enfim, eu tenho muitas dúvidas mesmo de como agiram na época, como que era a questão de fazer uma consulta, não tenho nem ideia se era uma coisa aberta, se não era, enfim. E eu não acredito em alguma coisa pela não violência. Eu acredito que pelo que a gente estuda e vê, a história só se multiplicou, infelizmente, dessa forma, por alguma coisa humana do cérebro que a gente não consegue explicar. Boa noite, meu nome é Carla. E, na verdade, eu queria trazer assim, para a gente pensar algo que eu tenho pesquisado e pensado com outras pessoas também, que tu falaste, né, nas diferentes violências que acontecem no contemporâneo, a gente pensar esse passado. E que a gente tem pensado muito na questão do mundo do trabalho na atualidade. Assim. O quanto hoje a vivência dos trabalhadores tem sofrido, vamos dizer assim, no sentido de sofrimento, tem trazido para nós algo assim de uma revivência dessa violência que o Estado permite, né? Porque se nós não temos uma tortura escrachada, nós temos uma tortura velada nas relações de trabalho. E se nós não temos pessoas sendo mortas em fuzil ou por serem torturadas numa sala, nós temos as pessoas cometendo suicídio ou enlouquecendo e sendo atacadas da sociedade. Então, acho que também essa é uma outra forma, né, de violência que está sendo permitida e que, no meu entendimento, não só no meu, ela também tem resquícios, né, desse passado e de como é que nós, como profissionais da saúde mental e de outras áreas também, tratamos essas questões nos nossos atendimentos, no nosso trabalho, ou até na nossa prática também como trabalhadores. Boa noite, eu sou aluna do curso de Direito e eu gostaria que, se possível, vocês fizessem algum comentário a respeito de um ponto que me causa muito interesse e eu tenho muitas dúvidas e eu tenho vontade de saber mais a respeito. Eu gostaria de saber o que vocês pensam dos efeitos que a repressão causou na população e se esses efeitos estão presentes até hoje. A questão do conformismo, a questão das pessoas terem aquele bloqueio em reivindicar seus direitos, a questão da ridiculação, me faltou uma palavra, dos movimentos sociais. Por exemplo, agora em Porto Alegre ocorreu os movimentos pela redução da passagem, não foi um nem dois comentários, ironia que eu ouvi a respeito, entendeu? Então eu acho que eu gostaria de saber os efeitos. Eu acho que isso é sim o efeito da ditadura militar e da repressão. Então eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso, como isso está presente até hoje. Quero ocupar esse lugar de
responder as perguntas, né, parece. Mas talvez ajudar, né, a continuar problematizando. A gente falou sobre o papel do psicólogo, né? O que o psicólogo faz, qual é a questão, né? Eu acho que nós temos um grande papel, que é o de ampliar essa discussão sobre o que é morte, o que é genocídio. Talvez esse seja o nosso uma grande discussão que a gente pode contribuir nas instâncias que nos convocam, que nos convidam a estar atuando. Talvez fazer uma discussão de morte, não exatamente a partir da morte biológica, mas da morte da existência, né? Da impossibilidade de existir para além daqueles parâmetros que se colocam como possíveis, né? E aí, se a gente problematiza a ideia de morte como morte de uma possibilidade de existir, precisamos também problematizar a própria ideia de genocídio. Ou seja, se morte não é exatamente a morte física, genocídio também não vai ser exatamente a morte física no coletivo. Precisamos entender que genocídios estão sendo cotidianamente produzidos, em contra que coletivos, e qual é a nossa participação na construção desses genocídios. Existe um autor, que é o Luiz Antônio Batista, professor da Federal Fluminense. Ele traz a ideia dos amoladores de facas. Aliás, um texto muito bonito chamado A Atriz, o Padre, a Psicanalista, dos Amoladores de Facas. Ele vai nos dizer que, enquanto nós pensarmos morte enquanto morte física, nós vamos entender o instrumento de produção dessa morte como, por exemplo, uma faca. E ele, quando problematiza a ideia de morte, ele também nos faz pensar que essas facas, para que possam gerar vidas, é necessário que elas estejam amoladas. E ele nos diz que elas são amoladas por discursos, por atos, por pensamentos. E rapidamente ele nos pergunta quem são os amoladores de facas. Ou melhor, quem somos os amoladores de facas. Até que ponto os nossos discursos eles também não servem para deixar essas facas amoladas. E até que ponto o nosso discurso não é também discurso de produção, de morte, de determinadas formas de existir. Eu acho que essa discussão é uma discussão muito importante, porque não é uma discussão para psicólogos que estudam ditadura, para psicólogos que estudam o processo. Na verdade, para todos nós. Porque os amoladores de facas, eles são cotidianamente optados para que se produza discurso de reificação de uma série de políticas públicas. Políticas públicas que muitas vezes são políticas que são produzidas a partir de argumentos que vêm de lógicas como proteção e cuidado. Aliás, a temática das Comissões de Direitos Humanos nesses 3 anos é: em nome da proteção e do cuidado, que formas de sofrimento e exclusão temos produzido? É uma campanha que é uma pergunta. E é uma pergunta para reverberar. Até que ponto os nossos discursos de cuidado e de proteção também não são discursos genocidas? E talvez essa seja uma grande questão. Porque, afinal de contas, quando nós falamos de períodos ditatoriais, nós falamos de um genocídio, de uma tortura que ela era declarada. Nós hoje vivemos genocídios e torturas que são argumentados a partir de lógicas de cuidado. E eu acho que isso é muito mais cruel, porque isso faz, inclusive, que nós sejamos agentes de torturas sem necessariamente perceber a nossa prática como prática de tortura. E, efetivamente, nós também torturamos através de discursos muitas vezes bonitos e muitas vezes articulados com palavras e com autores que parecem ser autores e palavras que estão afirmando outra coisa. Então, eu acho que esse pode ser um grande papel, problematizar as nossas ações, problematizar essas mortes e problematizar esses genocídios. Em relação aos efeitos na população,
é exatamente os efeitos da política de medo. Eu acho que se existe uma coisa que a gente aprendeu e que nunca mais deixou, foi que o medo ele é um operador político muito potente. Né? E não só na época da ditadura. Na época da ditadura era claro, né, a construção do medo como um operador da ordem. E talvez nosso grande desafio seja pensar até que ponto as nossas políticas públicas também não são hoje articuladas por discursos que advêm de políticas de medo. Medos de quem efetivamente, medos do que efetivamente, mas o fato é que essa ideia de que existe um perigo a ser eliminado e de que existe um medo que deva ser transformado em segurança, isso produz uma série de questões que para nós são muito importantes e que estão presentes em muitas das nossas lutas, que aparentemente não se parecem com nada com a discussão que nós estamos fazendo agora. Quando a gente discute depoimento sem danos, exame criminológico, né, e todas aquelas coisas que a gente está o tempo todo discutindo, até que ponto isso não é também articulado com políticas de medo. E é preciso que a gente pense que as nossas formas de existir, portanto, os nossos sentimentos e aquilo que nós entendemos sobre esse outro, são sempre construídos através de um processo histórico. E esses processos históricos que constroem nossos medos, também constroem as políticas públicas de contenção desses medos. Porque, afinal de contas, esse sujeito, né, com o qual nós trabalhamos, essa subjetividade que é construída e que opera uma série de questões, são atravessadas por um processo histórico e que esse processo histórico ele precisa ser melhor problematizado. Talvez problematizar essa história que nos constitui, e, portanto, os sentimentos que nós sentimos sirvam para pensar o modo pelo qual esses ordenamentos estão sendo hoje constituídos. E eu acho que isso é uma discussão que está na ordem do dia. Porque não somente nos interessa discutir a partir daqueles lugares que historicamente nós estamos atuando. Né? Historicamente estamos na saúde mental, historicamente estamos numa série... Mas até que ponto a construção das nossas cidades e a construção da vida que nós vivemos nessas cidades também não são questões para nós trabalharmos. E aí eu acho que fica o grande desafio. Eu acho que a grande contribuição, né, que esses relatos podem trazer para nós é pensarmos de que modo esses relatos eles são atualizados nas nossas práticas profissionais cotidianas. Até que ponto nós também não ocupamos esses lugares daqueles que são trazidos nesses relatos. Eu já li todos os relatos que chegaram. E é muito impressionante porque às vezes parece que as pessoas estão falando de alguma coisa que está acontecendo. E não é uma coisa tão distante assim. Né? Talvez o que mais nos assuste quando a gente lê esses relatos é pensar de que eles estão muito mais presentes no nosso cotidiano do que nós gostaríamos. E talvez isso nos faça pensar, né, até que ponto esse foi o período que passou. Até que ponto nós não devemos pensar o nosso contemporâneo também articulados a essas políticas de vida. E quando nós fazemos isso, talvez também seja um chamamento para os nossos outros colegas profissionais. Quem sabe, né, que em algum momento a gente não esteja ouvindo também o relato dos dentistas, o relato dos médicos, o relato dos historiadores, o relato dos jornalistas, né? Quantos de nós poderíamos, até que ponto também essas articulações em conselhos e profissões também nos podem dar pistas para esse passado que se transforma em presente e que precisa ser problematizado. Né? Queremos isso, queremos afetar as outras profissões e talvez tenhamos aí os relatos, testemunhos e memórias de outros profissionais, né? Ou de outras categorias, ou de outras questões, mas o fato é que esses relatos são importantes para nós, né? E ler sobre eles é algo que de fato nos atravessa e nos constitui. O microfone está aí. Vamos ver se eu não vou enganar assim que eu tinha para dizer. O Pedro Paulo, o cara, ele estava falando ali dos relatos, assim, de como se construía, né, digamos aqui, o inimigo interno.
Isso lembra de um relato que eu escutei, né? E aí eu já vou dar esse relato e também para fazer pensar um pouco a questão, a da Vanessa e isso, Gabriela, né? Que também são questões minhas, eu também tenho meus pontos de vista, então também, obviamente, vou estar trazendo algumas questões que elas são mais minhas. Num dos relatos, esse psicólogo ele trouxe muito a questão da mídia, né? Na época da ditadura, assim, como é que a mídia se posicionava, né? Então, por exemplo, a questão também das artes, né? Então, disse que na época uma forma de criar esse terror do inimigo, que era o comunista, eles traziam filmes, né? Norte-americanos, obviamente, que tem uma posição capitalista e é contra, né, o comunismo, e passava em praça pública esses filmes, assim, mostrando, assim, coisas bizarras, assim, do tipo comunista, aquele que mata criancinhas com criancinhas, assim. Então, passava isso em praça pública e ia criando esse terror, né, através das artes e da própria mídia, assim. Então, a mídia, ela tem um papel super importante nisso, né. E se a gente for ver, a mídia, ela tá aí, né? Ela continua aí e ela faz também vários posicionamentos em relação, por exemplo, aos movimentos sociais, o bloco de luta, o MST, enfim. Então, só para a gente também estar pensando um pouco nisso. Tu falou ali do inimigo interno, né, que na época da ditadura era muito comunista. Hoje a gente vê muito esse inimigo interno assim, através do pobre e dos movimentos sociais, né, que a gente chama da criminalização da pobreza, criminalização dos movimentos sociais. Né. E isso tudo ele é construído, sim. Ele não é uma ideia, né, neutra, né, e a mídia ela tem um papel super importante nisso. E eu fico pensando assim, um pouco respondendo, né, a questão de movimento social ser violento, não sei, né, mas eu fico me perguntando assim, até que ponto o movimento social, ele para tensionar, ele tem que se adaptar às regras, né, às leis, enfim. São questões minhas, eu não sei também. Né, porque se o movimento social ele quer produzir alguma transformação, como é que vai se dar essa transformação, de repente, só centrado em cartazes? Será que isso chegaria a gerar alguma transformação de fato? Né? Eu me lembro do movimento do Bloco de Luta, já vem há anos atuando, né, em Porto Alegre, e de repente esse ano, quando tem realmente, de fato, um tensionamento mais material, assim, onde tem a quebra das coisas, se consegue ter uma resposta positiva para o movimento. Então, eu não sei se foi por causa do que a gente chama das quebraduras, não sei, mas esse ano teve, de fato, uma resposta positiva, assim. E aí, até que ponto esse movimento ele tem que se adaptar mesmo a essas regras, e essas regras, elas são algumamente universal, né? Elas vêm, assim, de alguma coisa, assim, é neutra, não, né? Essas regras, elas são criadas, né, por seres humanos, né? Elas têm, digamos, elas são criadas para quê? Para quem? Por quê, né? Então, fica só esses questionamentos, assim. E hoje eu vejo muito mais do que a questão do medo, tem a questão do medo, mas a mídia ela tem uma coisa da ridicularização dos movimentos. Assim, não é uma ridicularização, ela é de desempoderar o movimento, assim, então criar uma vergonha. E eu vejo isso nesses posicionamentos, assim, quebrou, então tu digamos, desautoriza o movimento por causa disso. Então tudo que o movimento fez parece que não tem valor a partir de tipo, tu não foi um cidadão de bem, né? Tu pegou e quebrou uma coisa pública, então agora é muito feio, e aí ninguém quer ficar nesse papel do feio, assim, né? Eram essas questões, assim, que também são coisas minhas, assim. Só trazer uma contribuição, assim, né, principalmente da que a Gabriela falou, assim, né? A atuação que a gente tem aqui enquanto conselho, assim, principalmente as últimas, assim, posso destacar elas, mas eu até anotei algumas aqui, a própria inspeção das comunidades terapêuticas, né, essa questão da internação
compulsória que está, né, sendo disseminada aí, né, nacionalmente. Acho que, pensando nisso que a Samantha traz, a atuação da mídia lá em Santa Maria, na tragédia, né, assim, a gente estava lá também enquanto conselho, assim, enfim, o pessoal tem acompanhado também aqui a comunidade da Vila Areia, onde teve um incêndio próximo ao Arena, né? E também as remoções que estão acontecendo na cidade, que não é uma particularidade de Porto Alegre também. A gente vê que, na realidade, a violência de Estado, ela está aí, né? Ela está aí. Eu acho que é o que o Pedro Paulo tem trazido, assim, né? Acho que pouca coisa mudou em relação a isso, né? Eu acho que o que mudou né? E aí uma opinião minha, assim, é que esse inimigo ele era muito mais visível, né? Não, na realidade não é uma opinião minha, né? Isso aí, se a gente pegar, vários autores falam, assim, né? De que a gente não tem mais essa lógica binária, né? Tipo, os contra, os a favor, né? No regime. Acho que está disseminado também essa questão do... A gente teve um evento aqui no encontro regional, né, da Comissão de Direitos Humanos, seminário de Psicologia e Direitos Humanos e Políticas Públicas, agora em janeiro, fevereiro, não lembro exatamente, dezembro do ano passado. E a gente trouxe uma discussão que era o carcereiro que é em nós, né? Eu acho que também esse militar, ele também está dentro de nós, né? Muitas vezes ele aparece, assim, né? Quando a gente quer criminalizar, né, como uma alternativa para garantir direitos, né? A gente trouxe os movimentos sociais. A gente fez um evento sobre a criminalização da homofobia e foi bem interessante, assim, que a gente queria questionar justamente isso. Será que criminalizar é uma saída, né, de mudança, né, que é uma mudança, né? Será que é alternativa, ou seja, a criminalização, muito se pede hoje por criminalização, né? Ou seja, a gente quer prender as outras pessoas, né, de preferência, né? E isso é uma lógica ditatorial, né? Aquele que não concorda, a gente, né, criminaliza de alguma forma. A criminalização dos movimentos sociais é algo que a gente vê, né, acontecendo o tempo todo, né? O que eu acho que a gente está vivendo também é uma questão do que se faz também em termos de garantia de direitos, né? A bandeira de direitos humanos, né, é uma bandeira levantada principalmente contra a violência de Estado no período da ditadura. Hoje, como o Pedro Paulo disse, eu participei da reunião lá em Brasília, né, que a gente foi discutir esse mapeamento e alguns conselheiros, presidentes de conselhos de comissões de direitos humanos traziam assim que o pessoal lá que lutava contra a ditadura era bandido mesmo, né? Que o militar tinha mais que fazer aquilo, né? E chocou, quase apanharam também, né? Porque daí algumas pessoas eram militantes ali, foram militantes, né? Na época da ditadura contra o regime, né? Então foi bem interessante ver isso, assim, que é uma lógica que está aí ainda, né? Uma lógica que está muito presente, né? Outra coisa que eu fiquei pensando, não quero me alongar assim, mas é que eu estou tentando organizar também, que eu quero, né, dizer, é quando tu traz assim, o quanto a psicologia está ligada historicamente, né, na questão da saúde mental, né? E ontem, na defesa da luta, né, defendeu o mestrado, minha esposa defendeu o mestrado ontem, assim, questão das comunidades terapêuticas, né? Ela estava trazendo, discutiu e fez essa relação que a gente teve aqui também, uma mesa nesse seminário de Psicologia e Direitos Humanos sobre legalização das drogas, né? E na saúde mental contra o manicômio, né, a gente foi praticamente unânime em relação à questão
questão de não aprisionamento, né? E de colocar em questão mesmo o manicômio, né? Se colocar em questão o manicômio, né? Seria a forma mais libertária, vamos dizer assim, de atuar enquanto categoria, né? Agora, em termos do que está acontecendo em relação à internação compulsória, né, a toda a mudança de legislação que atinge principalmente as pessoas que usam, né, ou abusam de alguma substância, a gente, quanto categoria, tem dificuldade de fazer de se posicionar, por exemplo, em relação ao que, no meu entender, seria, né, no nosso entender, que a Bru trouxe ontem, seria radicalizar os princípios da reforma psiquiátrica, que são os princípios mais libertários, que é se posicionar a favor da legalização das drogas, por exemplo, né? Então, a gente, enquanto categoria, ainda tem dificuldade, né, muita, né? A gente, no seminário lá nacional também a gente viu o quanto isso ainda é algo para ser debatido muito ainda enquanto categoria dos psicólogos, né? Mas enfim, era só, né, para trazer um pouco o que a gente está pensando também aqui enquanto, né, Comissão de Direitos Humanos. Boa noite, meu nome é Pamela. Na verdade, é mais um comentário, assim. Fiquei pensando quando tu estava falando, assim, o quanto é difícil, às vezes, a gente estar no dia a dia e estar lutando, né? Por isso que a gente está discutindo aqui, né? A prática, ela nos desafia o tempo todo. Então, às vezes, tu chega, parece que não vai dar conta, né? E aí, tá discutindo, parar para pensar, tu toma um fôlego e vai de novo. E aí, quando fala em memória, né, eu também pesquiso a questão da ditadura militar e ouvi alguns relatos aqui de quem viveu a ditadura aqui no Rio Grande do Sul, dentro da psicologia. E eu acho que o que às vezes falta pra gente hoje é o afeto, né? Quando a gente pensa em memória, a gente pensa em afeto. E às vezes a gente vê um tecnicismo, uma produção científica, uma questão de quantidade, de resultado. E a gente pensa, mas cadê o afeto? O que está implicado nessas relações, né? Às vezes a gente vê pessoas super qualificadas, né? Trabalhando em lugares como o CAPS, por exemplo, mas a gente às vezes não vê escuta, não vê olho no olho, não vê essa dedicação, esse afeto que estava implicado nessas pessoas quando a gente fala em memória, né? Então, assim, acho que trazer a questão da ditadura militar hoje é dizer assim, existe um afeto, uma implicação necessária naquilo que a gente acredita, porque senão a gente não vai sair do mesmo lugar, assim, né? A gente vai continuar num sistema repressivo, né? Porque às vezes a gente reproduz práticas repressivas, né, em nome desse cuidado, de um falso cuidado, na verdade, né? Quando a gente está atendendo uma pessoa e a gente diz o que ela tem que fazer sem escutar aquilo que ela deseja, aquilo que ela pensa e qual é o projeto de vida dela, a gente sem dúvida também está contribuindo com uma prática repressiva. E às vezes a gente faz isso de uma forma extremamente em nome de um cuidado, em nome de um tratamento, de uma teoria ou de uma ciência, enfim. Então acho que essa discussão ela é super importante se a gente pensa numa psicologia que é capaz de trazer liberdade, de trazer autonomia e de trazer algum tipo de mudança social, assim. Então, por isso, assim, é super bom, acho que a gente está discutindo aqui, e eu acho que sim, deveria isso, cada vez mais isso para dentro das universidades, assim, porque ainda a gente está formando profissionais, principalmente dentro da psicologia, uma ideia de reprodução, de militarização, disciplinariedade, né, e a gente está lutando por uma outra coisa que a gente está lutando por liberdade daquilo, por singularidade, enfim, né? Então, era isso. Só quero fazer um comentário, uma coisa que eu lembrei agora, que aconteceu hoje, exatamente hoje, e que milagrosamente dá para fazer um link entre ditadura militar e o bloco de luta pelo transporte público. Eu estava no centro hoje de tarde e aguardando uma fila para pegar
E aí tinha um senhor na minha frente, outro senhor atrás de mim, pessoas bem idosas, e um perguntou para o outro, escuta, tu já sabe se reconstruíram a prefeitura? Aí o outro disse, como assim? Ele disse, sim, tu já sabe se reconstruíram a prefeitura? Ele disse, reconstruíram a prefeitura. Aí ele disse assim, não, parece que já colocaram alguns vidros que quebraram. E aí o outro disse, bom, porque hoje em dia ninguém quer nada com nada mais, os jovens ninguém quer nada com nada mais, saem por aí quebrando tudo. E eu sei bem do que eles precisam, eu sei do que eles precisam, eu não sei se o senhor me entende, eu sei que precisa voltar. Ele disse bem assim, eu sei que precisa voltar. E eu sei que ele estava se referindo à ditadura militar, imagina, é isso. Bom, assim, pensando, né, sobre os processos de criminalização contemporâneos e sobre violência de Estado, assim, eu queria lançar uma pergunta, ou umas perguntas que, na verdade, não são para serem respondidas, né? A gente nem deva falar delas depois de serem lançadas, é mais porque eu achei legal da gente, né, voltar para casa e buscar pelas pessoas, buscar talvez analisar melhor essa situação. Tem a ver com uma discussão que eu tive em aula ontem sobre também os processos de criminalização contemporâneos, sobre o sistema de segurança pública. E que, bom, nesse último semestre, né, teve uma ou duas crises, né, bastante significativas no sistema de segurança pública, né, a nível nacional, assim, né, marcadas assim, pela guerra particular entre certos grupos organizados, né, que foram o primeiro comando da capital e o grupo catarinense com certos setores da polícia militar e das suas regiões, né, que foram conflitos que giraram então da questão de como funciona o sistema de segurança pública, né. Os ataques assim desses grupos, eles foram noticiados como terem acontecido em função de denúncias, né, de casos de tortura ou de condições bastante precárias, como estava funcionando o sistema prisional em determinados locais, né, do estado de São Paulo e do estado de Santa Catarina. E isso desenvolveu uma série de represálias, né, entre as partes que estavam envolvidas no conflito. Isso gerou, né, um clima assim, de uma sensação de insegurança muito grande, né, no país todo. A gente viu, assim, estava sendo bastante noticiado na mídia, né, os ataques e as mortes que estavam acontecendo e como os homicídios não eram investigados, não pareciam ter uma solução, como se precisava de uma resposta rápida, né? E aí o que a gente levantou em aula ontem, que eu fiquei pensando depois, é que deu para ver duas atitudes bem distintas da mídia, né, que foram dois momentos bem distintos. No primeiro momento, né, que estava, assim, nós chegamos no calor do conflito, o discurso da mídia, né, era de noticiar o que estava acontecendo e de produzir assim, uma demanda de ações urgentes, né, realizadas pela integração de forças dos governos do Estado e do governo federal, né, se demandava a intervenção da Força Nacional nesses conflitos. E bom, foi o que acabou acontecendo, né? Teve uma integração de forças e quando aconteceu nessa integração de forças e teve uma ação que se esperava, assim, ou que se entende como mais efetiva,
de uma certa forma, assim, a mídia silenciou. Né? E aí a gente não tem muita informação de o que exatamente foram os efeitos, né, dessa intervenção. Se confia, né, que, bom, a sensação de insegurança diminuiu, né, nesses locais que estavam antes tomando a sensação de insegurança em função desses conflitos. Mas a verdade é que o acesso a informações que a gente tem, ele também diminuiu. A gente vê esses dois momentos bem distintos. Um de um discurso, né, de que do perigo que era aquele conflito da sociedade e de uma demanda de intervenção, e um momento posterior, né, de que quando a intervenção acontece, que é não se falar sobre isso, não se noticiar o que estava acontecendo, não se monitorar os efeitos, enfim. E a grande questão que ficou para a gente é que esse conflito todo ele foi disparado, né, em função de denúncias sobre como estava o sistema de segurança. Era, de uma certa forma, assim, colocar no debate público quais eram as condições do sistema de segurança. Né? E o movimento que se fez foi de demandar uma intervenção, que era uma intervenção, né, penal e militar. Né? A gente sabe que tinha a ver com enviar determinados grupos para o regime disciplinar diferenciado e uma série de outras estratégias que a gente não tem muita cabeça. E o que acabou acontecendo como solução foi matar o debate público. Né? E é isso que ficou assim pra gente. Bom, era uma crise que foi desencadeada em função desses problemas, do evidenciar esses problemas. E a solução que se teve foi não se falar sobre eles. Né? E aí a gente ficou com isso, assim. Parece que... Bom, todo esse clima assim, de insegurança e de medo, né, que muitas vezes justifica a atuação de práticas de extermínio, parece que a primeira coisa que é exterminada é o debate. Né? Então, só para lançar esses elementos assim, que andam falando sobre isso. Intervenções que a gente está chegando no nosso teto aí, né? E aí depois eu acho que a gente fecha, né? Eu juro que eu quero falar bem pouquinho, porque mas eu sou meio paranoico, né? Aí a menina falando ali da conversa dos dois senhores. Hoje eu estava andando pela Avenida Ipiranga, que é uma avenida importante aqui, até o nosso Rio Sena, que passa no meio. E aí, eu com a minha motinha, e de repente parou tudo, o congestionamento, que já é uma coisa normal, mas estava maior. Eu cheguei mais na frente, na sinaleira, assim, estava tudo parado, e os militares ali, parando a rua. Eu no meu trabalho pesquiso bastante a ditadura militar e tal, mas ontem eu estava vendo um vídeo, e eu disse, meu Deus do céu, esse militar aí, daqui a pouco... Passa um caminhão carregando um tanque de guerra, sabe? Brilhando de novo. Era enorme, o caminhão passando, gigantesco, umas rodas gigantes, de caminhão gigante, um canhão gigante. Aí comecei a tremer na moto, disse, meu Deus, né? Fica bem. Mas é porque está se tornando uma coisa cada vez mais presente, assim, nos discursos, não sei, nas coisas que a gente vai vendo, que vai nos remeter à ditadura militar. Ontem mesmo no Facebook estava a cara do Médici lá com uma frase dele como um grande pensador, né? Ele fez previsões do futuro, né? Mãe de nada. E aí, isso é uma coisa que vem me assustando, assim, me tomando bastante também para pensar sobre a segurança pública. O meu trabalho de mestrado é sobre a segurança pública. E de como que a tomada da questão da cidadania pela segurança pública tem
aberto possibilidades para as forças de segurança, enfim, para mecanismos de segurança que antes estavam difíceis de entrar, né? Inclusive naqueles territórios onde ficaram conhecidos como mal, nem a polícia entra. Não, agora entra. Então, a questão da cidadania envolvida e cooptada nesse processo todo, né? Então, eu fico com essas questões na cabeça. E aí, essa questão da cidadania, do sujeito de direitos, esse novo jovem violento, sujeito de direitos que aparece como alvo dessa política, me remete muito ao próprio Código de Menores da ditadura militar, que funde os dois domínios de intervenção social e repressão e assistência, né? Como o ECA distanciou a assistência para um lado, a repressão para o outro, mas a gente retorna com a fusão entre a assistência, né, e a repressão unidos no mesmo mecanismo de intervenção social e inclusive campos de trabalho para nós, né? Temos bastante emprego e isso é bom por um lado, tem emprego, né? Só para contextualizar para o Rafa, já que me citou, assim, um pouco do meu incômodo, que, enfim, que eu acabei contextualizando o meu incômodo nesse sentido de radicalizar os preceitos da reforma psiquiátrica, pensando sim na questão da legalização, diz respeito ao meu incômodo de como é que a nossa classe, né, como é que os psicólogos estão se posicionando diante disso, assim. E achei a fala da Maria Lúcia Caram em Brasília fantástica no Seminário de Direitos Humanos, né? Ela é fantástica. A fala do Salo, aqui em dezembro, também foi fantástica. Nós estamos falando de pessoas da área do direito, né? E a coisa está aí, está acontecendo, internação compulsória, né? Vai acontecer, pelo que está se configurando. A comunidade terapêutica está aí, faz parte da rede do SUS, é do SUS, não tem mais como voltar atrás. E aí, nós vamos ficar, né, na questão do diálogo, que claro que é importante para a gente poder avançar na discussão, mas eu acho que está faltando posicionamento. Eu estou muito ansiosa para ver um psicólogo representando, né, um conselho, uma classe se posicionando de uma maneira que a gente realmente consiga combater, né, esse discurso de em nome da proteção, né, em nome do cuidado, essa forma de segregação que a gente está produzindo, né, que é histórica, que vem desde a Idade Média. Vou fazer mais um comentário aqui. Essa questão do medo do comunismo, né? Quanto acho que colocou bem, quanto isso está reeditado, né? E a gente tem hoje medo do craqueiro, né? A gente tem medo, né? E a fábrica do medo é impressionante, né? Mas eu acho curioso também que, às vezes, o medo do comunismo é do comunismo mesmo, ainda né? Porque eu fico pensando, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem capital do Rio Grande do Sul, uma cidade com, sei lá, 2.400.000 pessoas, né? Bem longe da Venezuela. Todos os dias tem alguma matéria, né, no jornal local aqui da cidade. Nós estamos longe mesmo, né? A gente está perto do Uruguai aqui, né? Não tem todo dia uma matéria sobre a legalização da maconha no Uruguai, não tem, mas na Venezuela tem, né? E ela sempre tendenciosa, né? E aí eu fico pensando quão retrógrados nós somos ainda, né? Porque esse medo do comunismo, ele ainda é o medo, né, do Che Guevara lá, né? Que nem existe mais. Mas às vezes ele não está tão reeditado assim, né? Isso que eu quero dizer, né? Ele segue reeditado, mas ele também segue no plano concreto, né? No plano real, né? Enfim. Eu acho que a figura do traficante também é importante nessa história. Sim. Esse é o inimigo interno, né? Esse é o inimigo interno. A gente não fala, tá bom, vai matar traficante. Pelo menos esses que são pobres, né? Os traficantes não são pobres, nem aparecem com
uma questão também importante é pensar nas políticas de recolhimento, né, que se parecem com políticas de acolhimento. Acho que essas duas palavras se confundem cada vez mais, né, quando acolher é recolher. É algo para a gente pensar também. Só queria lembrar que o lançamento desse livro ele vai ser início de junho, mas ele vai ser lançado ao mesmo tempo que ele vai também... ele vai ser lançado concretamente, vai existir um livro e eles não são vendidos, né? Então às vezes é difícil tê-los. Mas junto com o lançamento físico vai ser também o lançamento na própria página do Conselho Federal de Psicologia. Então é só baixar, copiar, mandar para os outros, né? Não tem nenhum direito autoral, não há nenhum crime em xerocar esse tipo de coisa. Inclusive vai estar na capa do livro. Pode ser feito o que quiser com ele, tanto que se leia, que se use, né? Então, só para dizer isso, né? O acesso ele vai ser fácil, vai estar lá, assim como o relatório das comunidades terapêuticas está lá também. Se quiser, é só Acho que vou encerrando, né? Primeiro agradecer assim, a todos que estiveram aí. A gente fica feliz também com a presença do Pedro Paulo. E a Rafa está prestando presente. E bom, pessoal, assim, eu fiz os convites ali inicialmente, né? No primeiro momento falei assim, vocês devem ter ficado lá. Então a gente vai estar enviando esses convites amanhã para vocês por e-mail, né? Esses eventos que vai ter na semana que vem. E mais informações a gente também vai estar sempre. Acessem o site ali do CRB, né? Do nosso site do CRB e do CFB também, né? Estejam sempre atentos ali para as notícias para estar acompanhando o que está por vir aí. Eu acho que é isso, então.